tenemos una especial invitada. Es Erika Ben de Brasil. En Guián, desde hace 15 años, ella es residente del centro principal en Sao Paulo y forma parte del equipo coordinador del centro. En su trabajo LOCIC, dirige una empresa de tecnología que maneja inteligencia artificial. Algunos de nosotros hemos explorado un poco y trabajamos un poco con la inteligencia artificial, pero hay otros que muy poco y otros que tienen muchas dudas sobre el tema. Yo creo que hoy nuestra hermana nos va a despejar todas las dudas y nos va a regalar una gran clase informativa. Queremos contarles que tenemos un espacio para preguntas al final que Marcelo va a traducir. La clase va a ser en portugués y tenemos la ayuda de nuestro hermano Augusto. Mil gracias, Augusto, por tu cooperación en esta traducción. Todos, por favor, vamos al icono de interpretación para poner el español en el Zoom. Sister, muchas gracias por estar aquí. Nosotros agradecimos muchísimo tu tiempo. Sabemos que eres una persona súper ocupada y estamos muy contentos de tenerte. Hoy acá tenemos personas conectadas desde Brasil, Venezuela, Argentina, República Dominicana, bueno, y otros países que podemos ver allí. Entonces, esto es una gran clase y estamos súper felices de tenerte. Ahorita te paso a Clara Inés entonces para que te entregue unas flores y nos vemos al final. Om Shanti. Erika, unas flores para ti, con mucho amor, con mucho cariño de toda la familia y estamos felices de que estés aquí con nosotros. Om Shanti. Om Shanti, queridas irmãs e toda a família. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu preparei um material, eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou precisar apenas, acho que ser anfitriã também para conseguir compartilhar a tela. E enquanto eu recebo a questão de ser a co-anfitriã, quando eu pensei no que eu poderia estar compartilhando com vocês, eu pensei em um material que vai nivelar um pouco o conhecimento e depois a gente vai aprofundando e com alguns exemplos para que vocês consigam, enfim, eu imagino que tem a diferença, alguns já estão usando, outros não, para que a gente consiga ter o mesmo entendimento. Eu já sou co-anfitriã, ótimo. Conseguem ver a tela? Sim, vemos. Está perfecto. Sí, señora. Então, praticamente esses dois temas são temas que eu tenho dedicado, estudado bastante. E quando a gente fala um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial, eu pensei numa agenda para a gente estar conversando aqui hoje, desde a gente entender um pouquinho dessa tecnologia, o uso dentro do serviço, como funciona, alguns aspectos práticos e também, como foi mencionado, ter um espaço no final para perguntas. Certamente, talvez para alguns esse é um assunto que quando eu começar a falar pode surgir algumas dúvidas, mas se a gente puder concentrar as dúvidas no final, seria, acho que até mais produtivo para o nosso encontro, até porque às vezes de um slide para outro a resposta pode vir, e se não vier, certamente vai haver esse espaço para perguntas. E Augusto, se eu estiver falando muito rápido, pode mandar mensagem aqui, porque eu sei que para quem está interpretando precisa desse tempinho, mas vou ficar atenta a isso também. Então, essa é a agenda que a gente vai estar conversando agora. O primeiro aspecto que sempre me motiva muito dentro dessa questão de tecnologia
E eu trabalho com tecnologia desde que eu me formei na faculdade e meio que eu me apaixonei por esse tema quando eu tinha uns 13 anos. Mas eu tenho focado muito no uso da tecnologia como uma forma, seja do meu autoprogresso, para o meu estudo pessoal, como eu uso isso para as minhas facilidades de crescimento espiritual e também para fazer, né, o serviço do mundo. Existem N tipos de tecnologia. Aqui no Brasil, eu também estou à frente do aplicativo Medita BK, que a gente tem uma média ali de 20, 30 usuários meditando por hora. É um aplicativo que tem bastante usuários, né, conectados, meditantes. E lá também tem um pedacinho ali de inteligência artificial já. E, obviamente, a gente preencher esse grande desejo de Baba, que é levar esse conhecimento espiritual para todas as almas, para todos os seres humanos. Então, para mim, quando eu penso em tecnologia, eu procuro ter esse olhar e usar isso para o benefício do mundo e para o meu próprio benefício. Quando a gente fala de tecnologia e entender a inteligência artificial, é importante a gente entender também uma certa história, uma certa evolução dela. Se a gente olhar há anos atrás como eram os computadores e como é hoje, alguns anos atrás a gente não tinha nem um smartphone, hoje a gente praticamente não consegue viver sem um. Então, tudo isso foi evoluindo. Os computadores, antigamente, eles praticamente faziam contas. E a minha base de início de estudo de tecnologia, eu era programadora, engenheira de software. Então, basicamente, ali no começo, você tinha que programar o que o software iria responder para as pessoas quando as pessoas apertassem ali o botão e fizessem alguma ação naquele software. E aí, conforme essa tecnologia ela foi evoluindo, elas começaram a reconhecer padrões. E esse reconhecer padrões igual uma criança pititiquinha ali que está aprendendo, começando a aprender enfim, falar, e você pega uma fotinha do elefante e fala assim para ela: olha, elefante, olha, cachorro, olha, gato. E a gente vai falando essas coisas para a criança e ela começa a criar esse reconhecimento, esse padrão na cabeça dela. Quando ela vê um elefante, ela, o elefante, às vezes o elefante é de outra cor, outro tamanho, mas ela consegue associar. Então, essa foi aí a evolução da tecnologia. E até para chegar nesse momento, nesse boom da IA que está agora, onde, enfim, a tecnologia ela consegue ler texto, ouvir, falar, criar imagens. Basicamente, quando se trata ali da inteligência artificial, ela tem esse nome porque a ideia é que ela faça uma simulação dessa inteligência humana, né? Então, o que é uma IA, já que a gente viu essa evolução? A IA, ela é uma tecnologia, e por mais que esse boom esteja agora, nesse momento, ela iniciou muito antes de 1960, ela vem sendo estudada, praticada dentro dos meios acadêmicos há muitos anos. E depois ela se popularizou ali em 2022 com o lançamento de uma ferramenta que acredito que todos vocês pelo menos já ouviram falar, que é o ChatGPT. E ali foi o grande boom da inteligência artificial, né? E essa grande corrida para ter a melhor IA do mercado que a gente vê hoje. E o que essa tecnologia ela permite? Ela permite os computadores, as máquinas, né? Ela ter esse aprendizado que eu mencionei, né, ali atrás, fazendo essa analogia com uma criança, ela ter essa compreensão daquilo que ela está vendo, ela poder fazer uma resolução de problemas e até uma tomada de decisão. E é importante a gente lembrar que, embora a IA seja essa grande bola da vez que a gente chama, que todo mundo comenta, né, nos eventos de tecnologia, qualquer evento que você vai, todo mundo está falando dela.
né? E dentro de todas as empresas também, inclusive dentro da própria Brahma Kumaris, né? É um assunto que vem à tona. Mas o importante também é a gente saber que a IA por si, ela precisa de um combustível, de um insumo, que são os dados. Então, por isso que às vezes a gente também vê esses dois nomes bastante associados um com o outro, porque a IA usa esses dados para estar conseguindo, né, seja prever alguma coisa ou criar alguma coisa, que é o que a gente ainda vai ver como os próximos passos aqui no nosso material. Então, aí ela traz essa capacidade das máquinas realizarem, né, as tarefas complexas. E, mais uma vez, se a gente olha para a história da humanidade, a Revolução Industrial, como isso foi evoluindo ao longo dos anos, a gente saiu lá do passado, onde, né, a gente tinha somente o trabalho, vamos chamar de trabalho manual, braçal, e aí isso aos poucos foram sendo substituídos por algumas máquinas, mas eram tarefa mais simples, que é eu pegar daqui e colocar ali, pegar aqui e colocar ali, sei lá, uma montadora de carro, por exemplo, que é sempre aquele mesmo padrão, não tem a necessidade de um raciocínio ali naquela ação, é sempre a mesma coisa até ela chegar nesse momento em que ela consegue realizar algumas tarefas mais complexas por ter essa capacidade de aprendizado, por ter essa capacidade de compreensão baseado em dados. Quando a gente vai falar de aprendizado, a gente está sempre olhando para dados. É sempre assim, eu aprendo a partir de uma fonte de dados. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente aprende a consciência de alma e a gente aprende quem é Deus a partir de uma fonte, que no nosso caso é o próprio Deus, que traz o conhecimento espiritual. Sem esse conhecimento espiritual, a gente também não seria capaz de reconhecer que é uma alma e não um corpo, e nem ser capaz de reconhecer profundamente Deus, para que a gente possa tomar esse suporte. Então, os dados, ele está sempre associado nessa questão da tecnologia, da inteligência artificial. E se a gente fizer uma analogia, né, do que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é como essa criança aí dessa imagem, uma criança estudiosa. É uma criança que aprendeu muito. É uma criança que leu milhões de livros e textos em muitas línguas, de muitas fontes, muitos assuntos diferentes, assistiu milhões de vídeos, filmes, muito conteúdo. Então, ela tem essa base de conhecimento com muitas informações, muito, um volume muito grande de informação, mas ela não tem valores, né? Esse senso de valores humanos, seja valores humanos, valores espirituais, e não tem sabedoria espiritual, ela não tem consciência. Simplesmente é uma matemática que está rolando ali por trás de toda essa informação, pegando um conteúdo, uma fonte de dados e conectando a outro. E a gente vai ver isso também aqui no nosso próximo slide. Quando a gente fala, né, da IA e desse volume de dados gigantesco, a gente tem basicamente hoje dois tipos de inteligência artificial. Uma que a gente chama de a inteligência artificial preditiva, que como ela funciona? Ela prevê uma próxima palavra, uma próxima imagem, um som, dentro de um contexto corporativo, ela prevê um resultado da empresa. Algumas empresas utilizam isso para prever, assim, com base no histórico do meu relacionamento com o cliente, se tem chance dele cancelar o serviço com a empresa ou não. Então, ela faz essa previsão. Então, essa preditiva vem da previsão. A gente já tem isso inserido no nosso contexto hoje. Quando a gente está ali no WhatsApp digitando uma mensagem e o WhatsApp está tentando prever qual que é a próxima palavra que eu estou querendo digitar, é um tipo de algoritmo que está rodando por trás dele.
Quando a gente usa, por exemplo, o aplicativo do Uber para se locomover, quando a gente chama o Uber, ele está criando uma rota para ver qual que é o melhor caminho. Antes mesmo, quais são os carros que estão mais próximo de mim? Qual que é a probabilidade deles chegarem mais rápido? Mas entendam que tudo isso são estimativas de probabilidade. A gente está falando de coisa matemática, estatística. Então, basicamente, eu pego um volume de dados, coloco isso num cálculo matemático e ele vai me dar um resultado. Por isso que essa previsão, ela é uma previsão probabilística. Né? Eu tenho a experiência, por exemplo, de que normalmente quando eu estou na casa de baba e saio para algum lugar, eu saio, vou até esse local e eu sempre retorno para casa de baba. Então, toda vez que eu pego o Uber e vou até um local, aí quando eu estou nesse local e quero retornar para casa, que eu vou chamar o Uber novamente, assim que eu abro o aplicativo, qual que é o primeiro endereço que ele traz para mim na lista? É o endereço daqui da casa de baba. Porque ele tem a informação, o conhecimento dentro dele ali, que normalmente quando eu saio, eu retorno para o mesmo endereço. Logo, a probabilidade de eu estar querendo encontrar esse endereço quando eu estou fora, ele é alto e é a primeira opção que ele me oferece ali. A outro uso tem, tá? Num site de e-commerce. Eu conheço mais deve ser conhecido um pouco mais de todo mundo, o site da Amazon. O site da Amazon e outros e-commerce também fazem isso. O site da Amazon, quando você compra um produto, ele fala assim: olha, quem comprou esse produto também comprou esse, porque ele faz um cálculo probabilístico ali. Qual que é a possibilidade de alguém que comprou isso aqui também comprar outros produtos que essa pessoa também comprou? Então, ele vai fazendo esse cálculo e vai mostrando isso para gente. Isso também é o que acontece, por exemplo, nas nossas redes sociais. Eu recebo um conteúdo ali que eu gostei, eu dei atenção a ele, eu ouvi, seja um texto ou um vídeo que eu recebi ali na minha rede social, ou mesmo compartilhei, curti, comentei, ou simplesmente, né, fiquei mais tempo ali, dei atenção maior nesse conteúdo. Ele entende que, como você deu a atenção a isso, você tem um interesse nesse conteúdo. Então, ele pega o contexto desse conteúdo e busca contextos parecidos para trazer, para que apareça ali, né, na sua tela, seja de feed, enfim, da rede que a gente esteja usando. Então, sempre que os softwares estão por trás fazendo isso, eles estão sempre usando essas estimativas, eu vou chamar aqui de estimativas matemáticas, de probabilidade. Então, não é que alguém está adivinhando, né? Ou nos monitorando. Nossa, parece que eu estou sendo monitorada. É que às vezes o algoritmo acerta tanto que pode dar essa sensação de, nossa, eu estou sendo monitorada, mas simplesmente é porque o dado que ele tinha ou ele tem a respeito daquilo que eu estou utilizando, ele tem muito a ver com aquele conteúdo. Então, ele acertou. Outra experiência que eu tenho com o Uber também. Tem alguns horários, às vezes, que tem dia, por exemplo, que esse meu trabalho, às vezes, eu tenho que viajar. Então, às vezes eu saio bem cedo. Então, às vezes, né, se eu estou num momento em que eu, às vezes, eu fico uma semana viajando, uma semana aqui, a outra eu viajo, cada vez que eu abro o Uber de manhã, a primeiro endereço que ele vai trazer é o endereço do aeroporto, porque normalmente eu saio de casa mais ou menos no mesmo horário quando eu viajo, que eu já tenho um horário ali que eu pego o voo. Então ele já traz para mim esse endereço. Nossa, como que ele adivinhou? Ele ouviu que eu queria chamar o Uber para ir para o aeroporto? Não. Ele tem dados que normalmente eu tenho esse hábito e às vezes a gente nem se dá conta, e aí ele pegou aquele endereço e trouxe ali, né, como uma probabilidade e acertou, porque normalmente essa faz parte ali, né, da minha rotina. E a outra IA
que é a que tem sido mais falada nesse momento, é a IA generativa. É a IA um pouco mais nova que a preditiva. Se a gente olhar aí numa evolução, a preditiva já existe bem antes de 2022, quando deu esse boom, né, que eu comentei ali do chat GPT, e o chat GPT bastante conectado aqui com a IA generativa. Essa IA generativa, eu vou até voltar aqui um pouquinho nessa imagem aqui dessa criança que estudou muito, que tem ali muita informação dentro do seu enorme cérebro, vamos dizer assim. É basicamente todo esse volume de informação que ela reteve, que alguém a treinou, né? Então, assim, todas essas empresas que têm essas ferramentas, essas tecnologias de inteligência artificial, eles têm uma equipe que fica treinando essas inteligências artificiais. O que é treinar? É você pegar um livro, né, e colocar na grande base de dados, vamos chamar assim, dessa inteligência artificial. É pegar um vídeo e colocar ali na base de estudo. É pegar um determinado assunto do mundo e treinar essa IA, é colocar essa informação ali dentro da sua base de conteúdo. Então, quando a gente fala dessa IA generativa, ela tem essa capacidade de gerar, de criar. Então, com base nesse grande volume de informação que ela tem essa capacidade de criar texto, criar imagens, criar áudios, criar vídeos, e tudo isso baseado naquilo que já foi criado pela humanidade. Então, notem que o contexto da IA não é que ela tem uma capacidade de criar do zero, não, ela tem uma base de conhecimento, uma base de aprendizado, e com base nesse conhecimento e nesse aprendizado, ela consegue criar coisas a partir daquilo ali. E aqui, talvez um assunto que alguns de vocês já tenham ouvido falar, e alguns países, né, discutindo essa questão da regulamentação da IA, a questão de direitos autorais, a questão de, enfim, N coisas que surgem em cima dessa questão da IA generativa. Por quê? Porque ela pega ali uma música ou uma imagem, algum quadro, né, de um pintor muito famoso. Ela pode usar aquilo para fazer uma derivação daquela criação. E é isso que às vezes falam assim: ah, mas eu deveria receber direitos autorais disso, porque a imagem original foi eu que criei. Então, esse é um pouco do que se diz nesse assunto da questão de direitos autorais, da IA generativa. Isso, então, reforçando, porque acontece porque ela usa uma base de conhecimento existente para, a partir daquilo ali, gerar algo diferente. Outro assunto que surge muito dessa questão da IA generativa. Ah, mas tem muito preconceito, ou viés, ou coisas do tipo. Se a IA estudou o conhecimento mundano que está no mundo, e o conhecimento mundano tem viés e preconceito, logo, né, o que ela vai derivar dali pode ter, sim, esse viés, ou até mesmo uma questão de preconceito, racismo, sexismo e coisas do gênero. Então, isso, nós que estamos usando a inteligência artificial, caso a gente identifique isso, a gente tem que perceber que aquilo pode sim ser um viés de um preconceito, ou de um racismo, ou de um sexismo, de qualquer coisa do gênero. Porque o dado que ela usou, ele tem esses viés e ela não consegue criar algo diferente. O que eu sei é que mais e mais essas empresas estão procurando criar tratativas quando elas identificam isso, né? O que a gente chama dentro da inteligência artificial, que é guarda-reios, são proteções, né? São alguns limites que é tratado antes dela dar a resposta para a pessoa. A pessoa faz a pergunta, aí ela cria a resposta. Então, antes dela retornar a resposta para a pessoa, passar nesse guarda-reio, né, nessa proteção, para ver se não tem ali alguma informação que poderia dar alguma questão de preconceito.
né? E isso antes de dar essa resposta. O que é importante a gente saber? Tudo isso está em constante evolução, em constante mudança. Marcelo, você levantou a mão? Desculpa, é um tema um pouco técnico. O que acontece é que a gente tem uma sala aqui com várias pessoas e eles não estão podendo ler o escrito porque você está diante dele. Será que você pode parar de compartilhar e voltar a compartilhar, mas sem que você esteja diante? Ou seja, com uma opção Vocês não normal. estão vendo os slides? É muito pequenininho aqui. Nessa sala aqui de baixo, é a única, mas tem muita gente aqui. Então, se você pode voltar a compartilhar, mas sem você diante, que você aparece adiante. Você tem que compartilhar como somente o arquivo normal, é compartilhar normal. Você quer me mandar o... Ah, mas aí você não teria controle. Espera aí. Deixa de compartilhar um momento. Deixa de compartilhar um momento. Desculpem os outros aí, desculpem. Só um Nossa, momento aí para ver se falando. a gente conserta isso. Pronto, parei. Espera, só um minuto aqui para eu entender o que eu tenho que falar. Uhum. Quando você dá compartilhar, ele dá uma opção de present layout. Você tem que escolher content only. Right side. Não sei como seria em português, mas você tem que escolher a opção de conteúdo somente. Quando você dá compartilhar, te aparece a opção de present layout. Veja. Aí, agora sim. Ah, Vamos ver se vocês lá não viram essa funcionou. imagem? Agora vamos ver se lá funcionou. Tá bom, obrigado, Cis. Obrigado. Pode Imagina, continuar. poderia ter falado antes, Marcelo. Desculpa, gente. Conseguem ver melhor agora? Já podem ler, obrigado. Muito obrigado. Ah, eu achei que vocês estavam lendo, porque está num português mais simples de entender. Querem que volte alguma coisa aqui? Querem algum ponto aqui porque não estava apresentando? Vou entender o silêncio como não. Então, só voltando aqui um pouquinho nessa imagem da analogia, porque essa aqui é importante para a gente entender. Então, essa analogia de que a base da inteligência artificial é o conhecimento, é o conteúdo que ela captou de N fontes, de N assuntos, de N lugares. E só para vocês saberem, essa imagem aqui dessa criança, ela é uma imagem que foi gerada, eu gerei para montar essa apresentação usando IA. Então, notem que quanto mais esses, o que a gente chama de modelos, essa IA, esses modelos vão evoluindo, mais eles vão conseguindo ter, né, as imagens com um aspecto de mais realidade. Ainda tem muito a melhorar, mas tem esse aspecto mais profundo. E também, agora que vocês estão conseguindo ler todo o conteúdo de uma forma mais ampla na tela de vocês, esses dois tipos de IA, a preditiva e a generativa. A preditiva, como a IA que usa uma base de conhecimento para tentar prever ali a próxima palavra, a próxima imagem, o próximo som, o próximo resultado, a próxima escolha, né? E a generativa, como essa IA que usa essa base de conhecimento que ela tem para criar. Ela cria algo novo, ela cria algo que não existe, ela cria algo baseado no que ela estudou, mas é algo que não existe no mundo ainda, que é o caso dessa imagem. Essa imagem não existia, eu fiz vocês vão ver depois um pouco mais para frente, um comando, e ela, a partir desse comando, ela gerou essa imagem. Essa imagem não existia, não existe na internet. Ela foi criada para esse material aqui. E quando a gente fala dessa IA e dentro desse contexto do nosso dia a dia com o serviço de Baba, a gente tem a IA que a gente pode estar usando para texto,
e esse texto eu posso escrever um texto, eu posso melhorar um texto, seja de uma reflexão espiritual, ou seja, também de uma mensagem inspiradora, ou até mesmo, eu estou aqui preparando um material para uma palestra, para um workshop, eu quero organizar melhor as minhas ideias, primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra. Enfim, a gente também pode usar para isso. Eu tenho que criar diversos roteiros de meditação, como seria isso? Uma coisa que, conectada às vezes à meditação, que eu faço, é jogar na IA, por exemplo, assim, o que que as pessoas estão buscando, pesquisando em termos de meditação, no Google, por exemplo, que elas buscam na internet. Então, pegar algumas palavras que as pessoas estão buscando, ou tema, para eu conectar, assim, qual meditação seria interessante ter dentro do aplicativo de meditação. Então, isso é algo também que a gente pode estar usando ou um texto muito longo, a gente tem, sei lá, um texto grande que quer reduzir, enfim, a gente pode usar também a inteligência artificial para fazer algum tipo de resumo. O uso da inteligência artificial, ele vai estar muito conectado com aquela necessidade que eu tenho no momento. Mesmo eu trabalhando com isso, eu não fico estudando só por estudar. Normalmente eu estudo algo que eu estou precisando fazer. Então, quando eu tenho seja um serviço de baba ou alguma coisa que eu preciso fazer, né, e que demoraria muito tempo, e aí eu paro para pensar assim, será que eu não conseguiria fazer usando inteligência artificial mais rápido? Então, normalmente conectada às nossas necessidades de serviço, às nossas necessidades do dia a dia ali que a gente vai estar passando. A questão da IA para áudio, eu quero transformar um texto em voz ou criar áudios de meditação guiada, eu quero ter um texto ali e quero transformar esse texto em áudio. Então, tudo isso são coisas que a gente pode estar usando caso a gente tenha assim esse interesse. Outra coisa para a imagem, né? Vocês viram que aquela imagem que eu mostrei ali, ela foi uma imagem criada usando inteligência artificial, mas eu posso usar para criar outras imagens, sei lá, eu estou fazendo aqui um material para dar uma aula, ou eu quero enviar uma mensagem positiva para alguém, ou uma imagem inspiradora, ou alguma coisa assim. Então, a gente pode estar criando essas imagens, né, de acordo com as nossas necessidades. Vídeos ainda está em bastante evolução, eu diria que melhorou, mas ainda não está 100%, mas eles também é possível criar alguns vídeos utilizando ali mensagens positivas, algo que a gente queira fazer. E, obviamente, esse apoio à criação de conteúdo para as nossas redes sociais ou até mesmo para apresentações. E o que a IA não faz? Né? A IA, ela não substitui a nossa meditação, né? Ela não substitui a questão do silêncio interior, não substitui o discernimento, né? Mais uma vez, né? A IA como sendo essa tecnologia que tem uma grande, vamos chamar assim, de um grande banco de dados, de grande base de informação. Então, ela não tem o discernimento do que é certo e do que é errado, né? Eu coloco um pedido ali para ela, ela vai me trazer uma resposta, mas quem tem que ter esse discernimento é a gente. Por isso que quando a gente usa a inteligência artificial para alguma coisa, é importante que a gente cheque a resposta. É importante que a gente olhe para aquilo que está vindo e vê se aquilo faz sentido, se é algo confiável dentro daquela perspectiva, e não simplesmente pegar e pegar um texto ou qualquer coisa da inteligência artificial e espalhar antes de ter essa atenção e esse cuidado em verificar também o conteúdo que está sendo criado. Ela também não tem valores morais, então cabe a gente, quando a gente está, né, interagindo com uma tecnologia dessa, perceber, faz sentido isso, não faz? Olhar com esse olhar de atenção, né? Não simplesmente pegar algo e repassar porque foi criada ali por um algoritmo. Então, esses são aspectos
que é importante a gente ter essa atenção. Se a gente perceber que foi criado um conteúdo que não faz muito sentido, é a gente que tem que falar que aquilo não faz sentido dentro daquele contexto, né? Ou criar outra coisa, ou enfim, tirar uma parte, é a gente que tem que ter esse discernimento, né? Não pode esperar esse discernimento de um algoritmo. Outra coisa, a IA, a gente comentou, ela não tem consciência, ela não tem essa noção, talvez, né, se a gente criou um texto ali que fala alguma coisa duvidosa e eu espalhar aquele texto, da repercussão que aquilo pode trazer. Ou se é um texto que tem ali um viés de preconceito, algum tipo de preconceito, ela não vai ter essa consciência. Então, a gente, principalmente nós como os filhos de Baba, a gente que tem que ter essa consciência de perceber isso antes de usar um conteúdo gerado por inteligência artificial. E um pouquinho dessa questão, né, do uso ético. A gente tem que usar a IA como uma ferramenta, como uma facilidade, né, mas como o uso dessa tecnologia enfim, para nos ajudar, para nos servir, para, sei lá, trazer velocidade na nossa vida, alguma coisa de repente que a gente não é muito bom. Por exemplo, às vezes eu tinha que criar algumas mensagens. O aplicativo Medita BK, ele envia algumas mensagens para os usuários, né? Como se fosse aquelas mensagens que a gente recebe do WhatsApp quando alguém manda mensagem para a gente, que aparece assim em cima, né? Aquela notificação. Então, essa notificação tem que ter todo um cuidado com erro, concordância, erro de português, tudo mais, porque eu não posso mandar uma mensagem para vários, né? Tem mais de 8 mil usuários o Medita BK com erro de português. E, sinceramente, o português não é muito, né, nunca foi muito meu forte. Então, às vezes, eu pegava uma mensagem que eu criava ali e passo, né, na inteligência artificial para ver erro de português, concordância, ou para tornar uma mensagem mais fácil de ser lida, sem ser uma mensagem que tem um contexto pesado, enfim, para dar essa leveza. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo. Então, ela está vindo a nosso serviço, né, como uma facilidade para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, e não o contrário. A intenção por trás do uso, ela é extremamente importante. Por que que ela é importante? Para a gente que tem conhecimento de baba, que tem esse cuidado com as nossas intenções, para a gente isso é até fácil, mas quando a gente fala de uma tecnologia que todo o mundo hoje está usando, tudo vai depender da intenção. Então, para a gente aqui dentro, a intenção é sempre para o auto-benefício e para usar ela para o benefício do outro. Então, esse é um ponto que é importante nessa questão ética do uso da tecnologia. E não terceirizar as decisões internas para uma inteligência artificial, principalmente para a gente, né, esse senso, né, de responsabilidade para a gente é mais fácil, mas é importante que a gente não delegue, não terceirize alguma decisão para um algoritmo matemático. E sempre usar a inteligência artificial como um apoio, e não como um guia espiritual, principalmente para a gente já tem um guia que é baba, e a gente já tem um conhecimento base. E por mais que essa matemática ela esteja bem apurada, ainda assim é um cálculo matemático. Eu vi aqui que mandaram mensagem, é para eu ler isso ou não precisa? Não, não precisa, é só Tá, para as pessoas, se elas têm pergunta, fazer. tá Já bom. ir colocando, já ir escrevendo. A outra coisa que é muito importante no uso da inteligência artificial. Quando a gente interage com essa tecnologia, e sei que alguns de vocês já interagiram, eles têm essas tecnologias normalmente têm um chat onde tem ali
a forma que a gente conversa, que a gente chama isso de uma linguagem natural. O que é uma linguagem natural? É uma conversa. Assim como a gente está tendo essa conversa aqui, como vocês têm conversas com as pessoas, esse linguajar natural, vem dessa fala, dessa conversa. Então, quando estiver interagindo, ter esse cuidado, né, de não colocar ali informações sensíveis. O que é uma informação sensível? Sei lá, o endereço da minha casa, o meu documento, o meu número de documento, o meu passaporte, enfim, evitar colocar telefone, né? O primeiro nome nem é uma informação sensível, né? Se eu pensar pelo meu nome, Érica, existem tantas Éricas, então isso, né, não teria problema. Mas não colocar dados enfim, sejam protegidos por lei, principalmente. Evitar também colocar e-mail, né? Então, ter esse cuidado nessa interação no que a gente chama de prompt. E talvez essa seja uma palavra, não sei se é nova ou não para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. E o que é esse prompt? Esse prompt é o comando que eu estou dando ali para uma inteligência artificial, para essas tecnologias. Esse prompt é a forma como eu faço um pedido, é a forma como eu falo para essa inteligência, é a forma que eu explico o que eu quero, que eu preciso para ela. Ou se eu tenho uma dúvida, é onde eu coloco ali a minha pergunta, né? Sei lá, nunca mexi com uma inteligência artificial, entrei lá num site onde normalmente a gente interage com esse tipo de tecnologia via um site normal, como o site da Brahma Kumaris, como o site, né, de qualquer, enfim, de banco que a gente usa, site de notícias que a gente acessa, né? Então, a partir dali, né, que a gente coloca esses comandos e a gente vai ver na prática. Só para eu ter uma noção aqui, alguém da sala nunca acessou nenhum tipo de inteligência artificial? Consegue só levantar a mãozinha para eu saber? Acho que ninguém respondeu. Todo mundo já acessou, então. É, de repente, colocar no chat. Alguém aqui nunca ha utilizado inteligência artificial? Se querem, coloquem no chat só para que Erika sepa, só saber número mais ou menos, os que nunca han usado ChatGPT ou Meta ou algo assim. Ótimo. E como que faz, então, esses prompts? Tem uma regrinha básica, bem fácil. Normalmente, quando a gente vai criar esses comandos, a gente explicar o contexto, a situação, dizer a tarefa que a gente quer que a inteligência artificial execute, fala o formato da resposta que a gente quer e quais são as regras, né? O tamanho, o cuidado que essa tecnologia tem que ter. E, Marcelo, eu também posso compartilhar esse material depois, se for útil, tá bom? Ah, sim, super. Principalmente que isso aqui dá até para fazer em espanhol bem fácil. Então, criando aqui um exemplo de prompt aqui, eu queria um exemplo X, só para a gente conversar aqui. O contexto, eu sou uma voluntária da Brahma Kumaris, quero criar uma mensagem de paz para compartilhar, né? O formato, uma mensagem curta, de até 5 linhas. Eu poderia falar, essa mensagem eu vou enviar pelo WhatsApp, ou eu vou enviar por e-mail para as pessoas, ou eu vou imprimir uma linguagem amorosa, sem citar tecnologia. Isso eu coloquei, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de necessidade. Né? E aqui, para ter essa noção que o prompt completo ele ficaria dessa forma. Né? E é esse conteúdo aqui, ó, a partir do Soul, até a tecnologia que eu iria colocar dentro ali do site
da tecnologia, da inteligência artificial para executar e ter essa resposta. E aqui também eu criei alguns exemplos desse tipo de IA. Eu peguei esse vídeo aqui, esse vídeo que está esse link aqui do YouTube, é um link de um vídeo pequeno da Sister Giant, né? Ela dando uma mensagem sobre saúde mental. Então, o que que eu fiz? Eu fui em uma tecnologia de inteligência artificial, que é o Gemini, que é uma tecnologia da Google, e coloquei esse prompt aqui: transcreva o vídeo mantendo tudo intacto, e coloquei o link. Né? Aqui eu vou interromper um pouco a apresentação, que eu quero mostrar para vocês o que ele fez. Eu vou mudar de tela. Eu só preciso da sua ajuda, Marcelo. Quando eu mudei de tela, ele mudou o que está mostrando para vocês ou não? Não, não, você tem que deixar de compartilhar um momento, corta o compartilhar e Voltar na volta a outra tela, compartilhar de né? novo. Eu queria todas as telas, janela. E recordando, perguntas, por favor, se vão ponendo no chat E ou se pode. podem mandar por WhatsApp, se preferem WhatsApp, ou podem mandar a Cláudia Benicruz. Pronto, agora vocês estão vendo todas as telas, né? Estamos vendo uma tela do Google Gemini, sim. Tá. Aí está, saúde mental, resiliência. Isso. Então, o que que eu fiz? Ó, esse aqui é o site dessa ferramenta, dessa tecnologia de inteligência artificial. Ela se chama Gemini, é uma delas da Google. Essa é uma dessas tecnologias que estudou muita coisa e tem um grande volume de informação. Eu peguei esse vídeo do YouTube aqui, que é esse mesmo aqui da Sister Giant. Agora vocês estão vendo todo o meu desktop, então quando eu mudo de tela, vocês vão estar mudando de tela junto comigo. É um vídeo que ela criou do Dia Mundial da Saúde Mental. É um vídeo que ele tá com legenda em português, mas ele tá em inglês. Então, basicamente, o conteúdo que ele está buscando, e olha o que ele fez, ó. Esse foi o meu prompt que eu coloquei aqui. Ele pegou esse vídeo, né? Ele fez o contexto do que significa ele e ele foi falando as mensagens principais que Sister Giant falou no vídeo, colocando os tempos do vídeo onde ela citou ou próximo ao momento em que ela citou. Então, notem que praticamente ele pegou um vídeo do YouTube e transcreveu aqui. E aí ele foi continuando, onde ela realmente fala sobre resiliência, né, essa capacidade humana, onde Sister Giant dá realmente esse exemplo aqui que ela teve na escola e blá blá blá. Então, todo o vídeo ele pegou e colocou, né, o contexto geral ali. Imagina que vocês no dia a dia peguem um vídeo e para fazer um serviço de baba precisa do conteúdo do vídeo. Antigamente a gente ficava ouvindo 500 vezes o vídeo e digitando tudo isso. Hoje a gente tem uma tecnologia que consegue transcrever isso de forma mais rápida. Aí depois o que que eu fiz? Eu falei, eu preciso da transcrição em espanhol. Esse foi o meu comando para a IA. Ele pegou e falou: ó, aqui está a transcrição do vídeo da Sister Giant traduzida para espanhol. Eu não consegui validar se a tradução está ok, porque eu não falo espanhol, mas pelo que eu vi do contexto geral do vídeo e algumas palavras do espanhol que eu conheço, ele fez a tradução corretamente. Então, o que que eu quero mostrar aqui como um exemplo, né, do uso de uma ferramenta? Aqui eu trouxe um exemplo de um vídeo X, mas a ideia de mostrar esse conteúdo para vocês é para que vocês tragam isso na realidade de vocês e como isso poderia ser útil para algum tipo de serviço que vocês estejam fazendo. Tá? E notem que, assim, para uma ferramenta de inteligência artificial, a língua do material, a língua que ela tem que responder, isso é muito simples.
praticamente essas ferramentas todas elas são multilínguas, muitas línguas. Então elas pegam um conteúdo de português para o inglês, ou né, eu não testei um vídeo em hindi para o português, mas em algum momento eu ainda vou testar isso. Mas para ela não vai ter essa limitação, né, da língua a qual esse material está sendo explicado. Eu voltei então de novo aqui para minha tela do PPT e imagino que vocês estão vendo elas novamente, tá? E estou seguindo. Se não tiver, vocês, por favor, só avisa. Agora, eu peguei um exemplo aqui de texto. E essa aqui de texto, eu fiz de propósito isso, até para mostrar, assim, mais uma vez, a ideia, como alguns conhecem, outros não, e eu não sabia o nível de conhecimento de vocês, eu peguei e mostrei a capacidade máxima que eu pude da ferramenta. Mas no dia a dia de vocês, vocês vão adaptar isso. O que que eu fiz? Eu peguei um arquivo, né? O que que é esse arquivo? É uma Murlia Viact. No caso, foi a Murlia Aviact do dia 31/12/2006. Foi a última Murlia Aviact que nós tivemos, né? E o meu prompt, ele ficou bem longo. Mas, assim, quanto mais bem escrito um prompt, maior a probabilidade de ter uma resposta melhor. Então, essa é uma regrinha também que funciona bem aí com a questão da inteligência artificial. Eu peguei e falei para ela: leia atentamente o PDF da Murli fornecido e compreenda sua mensagem central. A partir desse conteúdo, crie uma mensagem inspiradora. Note que aqui eu coloquei curta ou média, mas poderia ser curta, poderia ser de 5 linhas, de 500 caracteres, o nome que eu senti que eu consigo dosar e que eu saiba dosar a minha mensagem. Eu queria uma mensagem simples, acolhedora, contemporânea, voltada para pessoas que ainda não praticam meditação e não conhecem a Brahma Kumaris. Diretrizes importantes, né? Lembra das regrinhas lá do prompt? Não use termos técnicos como Murli, Shiv Baba, Sakara, Vyakti, Idade de Ouro, Karma, Yoga ou jargões espirituais internos. Não faça pregações religiosas, nem usem linguagem dogmáticas. Eu poderia escrever qualquer coisa, eu quis colocar isso. Transmita valores universais presentes na Murli, como paz interior, autoconhecimento, clareza mental, força interior, amor, propósito, silêncio, escolhas conscientes. A mensagem deve soar como um convite gentil à reflexão, não como ensino formal. Use um tom inspirador, humano e próximo, como alguém que fala de uma experiência interior e não de teoria. E o objetivo final dessa mensagem: criar um texto que qualquer pessoa possa ler e pensar: isso faz sentido para a minha vida. Se possível, finalize como uma mensagem reflexiva ou pensamento curto e convide o leitor a olhar para dentro. Então, eu peguei todo esse prompt aqui, anexei ele, aqui eu usei o chat GPT, anexei a Murli e executei. Quando eu executei, essa foi a mensagem que ele criou, né? Notem, o Augusto comentou que iria traduzir e colocar, acho que no chat, eu não sei se ele está fazendo isso. Eu mandei esse material para ele com antecedência. Então, notem que em português, pelo menos, quando a gente lê, ele criou uma mensagem a partir de uma Murli que se comunica com pessoas que têm interesse numa espiritualidade, mas não tem conhecimento nenhum, não tem, né, uma palavra assim que possa soar estranho. Então, basicamente, ele pegou um conhecimento de Baba que é super profundo, mas por outro lado é cheio de jargões, porque é a nossa base de conhecimento, que é o que Baba nos ensina, mas ele pegou e transformou isso numa mensagem, né, pública, por exemplo. O que normalmente a gente faz isso, né, nos nossos revolvimentos, quando a gente quer pegar a Murli e fazer uma mensagem a partir dela. O ponto aqui eu quis mostrar que a IA tem essa capacidade de fazer sozinho, de criar isso. Eu poderia ter eu mesma criado uma mensagem parecida e pedido para ela melhorar a fluidez do texto, coisas desse tipo.
né? E note que, assim, dentro dessa mensagem, ela termina falando ali que atitude interna poderia transformar o seu próximo passo. Então, a ideia, de fato, era criar uma mensagem, né? Baba sempre traz dentro das Murens essa questão de novo ciclo, daquilo que a gente está criando de novo dentro da gente, e ela conseguiu trazer isso para dentro dessa mensagem de uma forma, de um linguajar para as pessoas, que as pessoas do mundo entendam de uma forma mais fácil. Outra questão da imagem aqui, eu não vou ler todo esse prompt, eu peguei esse prompt aqui, joguei ele dentro do Gemini. O Gemini hoje é a inteligência artificial melhor para criação, né, de imagens. E aí também eu falei, cria uma imagem serena, luminosa, da Idade de Ouro, conforme o conhecimento espiritual da Brahma Kumaris. E fui dando ali o que era para ela fazer e o que não era para ela fazer. E quando eu peguei e executei isso, basicamente, né, o retorno dessa imagem foi isso. Eu tinha pedido no prompt que fosse uma imagem que trouxesse uma arquitetura, que fosse integrada com a natureza, e note ali. Eu tinha falado que, embora essas divindades tivessem uma vestimenta refinada, mas que fossem simples, o simples ela desenhou como essas divindades descalças. Eu não tinha falado para colocar divindades mulheres em corpos femininos ou masculinos, então ele colocou só feminino, né? A base de conhecimento deve ter mais mulheres do que homem, por isso que ela fez isso, né? Mas notem que, se a gente olhar os detalhes da imagem, ele já está bem realístico, assim, bem próximo a uma fotografia, né, de fato. Mas para chegar nesse nível, o que vai fazer esse resultado cheirar é esse comando que eu criei aqui atrás. Então, quando eu fui aqui, né, dentro do Gemini, né, eu vim aqui e criei todo aquele conteúdo aqui do prompt, coloquei aqui nesse chatzinho, e aí quando ele executou essa imagem aqui. Né? A outra coisa que eu fiz no chat GPT, que é uma outra tecnologia, depois embaixo eu coloquei uma listinha das tecnologias que a gente conversou aqui. Então, foi quando eu subi aqui o PDF, né? Eu anexei. Quando você vem aqui, você consegue anexar um arquivo. Eu anexei essa MURL e aí coloquei aquela que eu queria, né? A instrução, que a gente chama de prompt, é a forma como eu me comunico. E aí foi quando, né, gerou aqui essa mensagem. Se eu viesse aqui, eu tenho a mensagem em português. Se eu fizer, traduza para o espanhol, né? Vamos ver aqui o quanto tempo vai. Ó, ela já pegou aqui e já traduziu a mensagem em espanhol. Eu poderia simplesmente pegar isso aqui, por exemplo, né, e vir aqui. Eu não sei se o Augusto já fez isso, mas copiar e vir aqui no chat e colar ele dentro do chat. Então, para vocês verem assim, o quanto essa questão da língua não é muito limitador para uma inteligência artificial. Caminhando aqui um pouco mais, a gente já viu um pouquinho ali do GPT e também do Gemini. A gente vai falar um pouquinho também do Notebook LM. É outra ferramenta. Então, o que eu fiz aqui? Todas essas ferramentas, se você vier aqui no Google e falar assim, notebook, vou jogar aqui no Google para abrir meu Google, peraí. Ele vai jogar direto. Se eu vier aqui no Google e falar chat GPT, login, ele vai mostrar para mim aqui o link. Então, isso que está aberto aqui como chat GPT é algo que se encontra no Google, é algo público. Só vir aqui que encontra. Se eu vier aqui e jogar notebook LM, que é essa ferramenta do Google, ele vai abrir aqui também o link. É só clicar aqui que ele vai abrir. Eu já deixei aberto aqui porque eu preparei para conseguir ter mais velocidade para mostrar para vocês. Tá? O que eu fiz aqui? Eu criei o que eles chamam, né, de notebook.
Depois eu posso até mostrar como faz isso, mas é bem simples, como eu não sei o nível de conhecimento de todos vocês. Eu peguei as murles da estação que a gente teve e subi ela aqui como base de conhecimento, como fonte de conhecimento, né? Então a gente consegue adicionar novas fontes. No meu caso aqui, eu quis fazer só das Murlis Aviact. Por que só das Murlis Aviact, Érica? Porque eu me fiz uma proposta. Eu estou usando o notebook LM para estudar um pouco mais. Que às vezes a estação passa e a gente tem uma vida muito intensa e a gente acaba se perdendo dos direcionamentos, né, da estação. Então, quando subiu isso aqui, ele tem vários recursos aqui. Tem recursos de áudio, de vídeo, mapa mental, ele tem testes, tem várias coisas. O que que eu fiz aqui? Com base nessas 5 murles que ele tem aqui, ele gerou um mapa mental do resumo das principais falas é, da Murli de Baba. Então, aqui, ele colocou, né? Ele entendeu que, basicamente, dessas 5 Murlis, Baba focou mais na transformação e na lembrança. Então, por isso que ele colocou aqui a transformação e a lembrança. Aí, ele colocou aqui esse mapa mental, né? Espero que esteja dando para ver aí. Se não der, por favor, pode abrir o mic e falar. A linha de fortuna elevada. Então, ele vai fazendo um resumo daquilo que Baba foi falando, né, nessa Murli, seja o sustento do amor de Deus, o ensino do professor elevado, o Shirimat. Aí a questão ele também trouxe como a personificação de experiências. Se a gente olhar, Baba, né, tem enfatizado bastante. Então ele foi resumindo, ele criou um mapa mental com base nesse conhecimento das 5 Murlis, ele criou esse mapa mental disso, né? E aí a gente vai expandindo aqui. A ideia é eu mostrar para vocês que, não sei se alguém já usou e tudo mais, como isso funciona. Mas é um material que é bem rico para a gente usar no dia a dia. E se eu voltar aqui no estúdio, eu já deixei isso aqui criado, porque às vezes ele demora um pouquinho para criar. Ele cria quiz também, ó. Então ele gerou para mim um quiz aqui dentro. Aqui tá pequenininho, ó. Se eu clicar aqui, ele vai deixar maiorzinho. Deixa eu tirar essa foto minha, não sei se vocês estão vendo. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho da minha fonte. Então, veja, ó, ele montou aqui a pergunta: de acordo com Bapdada, qual é a principal razão pela qual a estrela da fortuna na testa da alma se torna opaca? E aí tem aqui as opções. Aí, se você responder certo ou errado, ele vai falar. Tem a dica. Então, ele monta um quiz. Esse quiz tem 10 perguntas. Ele monta aqui em cima. Inclusive, hoje, depois da Murli, a gente fez um quiz baseado na Murli Aviact de hoje. No final, a gente fez enfim, para brincar. Aí eu volto aqui nessa parte de estúdio. O que mais que eu criei aqui? Ele criou aqui. Veja se o meu compartilhamento, eu não sei se ele está indo áudio. Veja se está áudio. Eu Não, vou. não. Não? Então, peraí, vou ter que interromper de novo. Avançado. Áudio. Pronto. Agora foi, né? Vou dar o play aqui. Dá o play. Bem-vindos. Hoje temos em mãos um conjunto de textos bastante peculiar. São discursos de uma figura espiritual, Bapdada, que apanham mais de 2 décadas. E o que nos interessou foi a abordagem quase de engenharia à mente. A nossa ideia era mesmo mergulhar nisto e ver que ferramentas. Isso é originado pela IA, não é uma pessoa falando, é uma Não, voz é da IA. originado pela IA, sim. Ele pegou todo esse conteúdo e ele criou um podcast, é uma conversa. Vai entrar mais um cara aqui na conversa. Mas ele usou toda a base do conhecimento. É como se eles estivessem discutindo entre eles, que é a ideia do podcast, o conhecimento que está no conteúdo dessas 5 Murlis. Ele gerou um áudio aqui de 12 minutos, não dá tempo da gente ver aqui,
mas eu vou deixar só mais um pouquinho até uma outra fala entrar para vocês perceberem isso. A gente pode tirar daqui. Olha, essa é uma excelente maneira de ver as coisas. Porque à primeira vista pode parecer um material muito esotérico, mas quando se começa a ler percebe-se um fio condutor que é muito claro e pragmático. É quase um mapa para uma jornada interior que parte de uma premissa. Então, tem 12 minutos de fala entre esses dois, que é um podcast que foi gerado a partir desse conteúdo. Aí, a outra coisa que ele gera também, que ele coloca aqui na frente, que é esse resumo em vídeo. Então, o que ele fez? Ele gerou, olha esse conteúdo que legal para estudo. Eu vou dar play aqui, só o comecinho, porque gerou 6 minutos. Tudo isso que vai aparecer aqui no vídeo é tudo gerado pela inteligência artificial. E se uma mudança de verdade, uma daquelas bem profundas, pudesse acontecer assim, num piscar de olhos? Parece coisa de filme, né? Mas nesta análise a gente vai mergulhar fundo exatamente nessa ideia. A possibilidade real de se transformar em um único segundo, com base em uma série de ensinamentos espirituais fascinantes. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar falando sobre a fortuna que já mora dentro de nós. Depois, vamos entender o que nos impede de chegar nela. Em seguida, as chaves para virar esse jogo e, por fim, a missão maior por trás de tudo isso. Para começar, vamos pensar numa imagem bem Om forte. A Shanti, ideia de Om que cada pessoa... Shanti. Sister, disculpa. Mira, es que estamos un poquito pasados de la hora y todavía nos quedan faltando unas preguntas que hay en el chat. Entonces queríamos que por favor resumas esto y cierres porque ya estamos pasados. ¿Ok? Sim, esse era o último que, de fato, que eu queria mostrar para vocês Claro. dentro desse contexto. E aqui no material também tem as ferramentas que foi utilizada, que eu posso enviar depois para vocês. Esse era o último aspecto. Entonces vamos a las preguntas, Marcelo. Bueno, Om Shanti, Erika. Eu vou traduzir, eu falar em português agora, Augusto. Então você muda quem está falando aqui para português. Eu vou falar para você em português essas perguntas, só esclarecendo que alguns já tinham falado que eles sim usam, por exemplo, em termos estatais, né, para resolver problemas, estão usando a IA, alguns para transformar texto em voz e coisas assim, ok? Aqui algumas perguntas. Até quando está previsto que tenhamos acesso à inteligência artificial? Você tem algum tempo de previsão ou é para toda a eternidade? Como funciona isso? Praticamente, quando a gente fala de inteligência artificial, ela está na sua idade ainda inicial. Não existe uma previsão de não uso para ela, mas na verdade existe uma previsão de ela cada vez mais fazer parte da nossa vida. Ela já está fazendo, mas fazer parte em novos contextos da nossa vida. Não existe uma probabilidade dela sair da nossa vida, muito pelo contrário, dela estar cada vez mais integrada no nosso dia a dia. Acho que o que deve acontecer nos próximos anos, e isso cada governo do seu país tem batido nessa tecla, é como fazer a regulamentação da inteligência artificial. Isso certamente deve evoluir muito ainda dentro dos países. Até por assim, uma inteligência pegou um conteúdo de alguém, criou algo parecido, né? De quem que é a autoria. Então, esses aspectos devem evoluir, mas eu não vejo elas não fazendo parte ou tirando das nossas vidas, muito pelo contrário. Hoje existem muitas empresas investindo para, né, que eles chamam de refinar essa tecnologia, e isso deve cada vez mais expandir e não regredir. Muito obrigado. Bom, relacionado com isso que você falou, outra pergunta que tem aqui é a seguinte: como a gente, especialmente Brahmins, mas também Brahma Kumaris, não? Com a imagem que temos da Brahma Kumaris, a imagem que damos ao mundo da Brahma Kumaris, como podemos lidar com esses temas éticos e morais,
pois basicamente estamos copiando o material de outras pessoas às vezes, né? Ou seja, quando alguma coisa fazemos disso, muitas dessas coisas a IA tá pegando de outras pessoas. Essas divindades que você mostrou, provavelmente foi um indiano lá do sul da Índia que fez esse desenho, e aí a IA pegou esse desenho e o adaptou. Então, o que você sugere para lidar com esse tema? Porque é impossível descobrir a fonte disso, é impossível eu obter um resultado da IA e dizer, é como uma pandemia, né? Uma pandemia realmente, porque eu não posso indicar quem me deu esse resultado. Eu vejo que o que deve evoluir é bem nessa linha da própria regulamentação. Hoje não tem isso regulamentado, uma lei que consiga dar esse suporte. E como é algo novo e muito difícil, complexo de se rastrear, como você trouxe, Marcelo, é uma palavra muito, muito importante, ainda não tem uma definição de uso para isso. Né? Aqui no Brasil, eu tenho acompanhado algumas discussões de regulamentação, mas o que eu vejo do uso dentro da Brahma Kumaris? O ideal para Brahma Kumaris é que exista uma regulamentação da tecnologia, porque tudo aquilo que é criado de novo no mundo tem que haver, num mundo tão populoso como esse, tem que ver, né, um regulador para isso. O que é permitido, o que não é permitido e como controlar. De fato, talvez uma das coisas que possa vir a existir mais adiante, que está sendo começado a se falar, em uma geração, mais dentro da IA generativa, que cria conteúdo. Hoje, algumas ferramentas de IA generativa, ela já está começando a mostrar a origem daquele conhecimento, né? Aonde ele pegou aquilo. Ou se você pedir aquilo no prompt, algumas já estão fazendo isso. Ah, eu usei como base de conhecimento o site tal, ou o livro tal, a fonte de origem tal. Mas isso não foi muito documentado quando foi treinado esses modelos. Então, muitas coisas ali, de fato, vai ser bastante difícil de fazer. Mas vejo que para Brahma Kumaris, para o uso dentro da Brahma Kumaris, a gente deveria seguir a lei. Né? Aqui na Brahma Kumaris, aqui no Brasil, a gente tem a lei de proteção de dados, algumas leis que chegam um pouco perto, mas ainda não tem uma lei de regulamentação da própria inteligência artificial. E para a gente seria interessante que isso acontecesse, né? Seja no Brasil ou em qualquer país. E para mim, eu vejo que esse é o melhor caminho para o bom uso. O que tem se usado dentro da ética é, da apresentação de conteúdo quando você cria o conteúdo gerado por inteligência artificial, como uma ética é você mencionar. Assim como eu criei aquela imagem, mencionei, ó, essa imagem foi criada por inteligência artificial, esse videozinho foi criado por inteligência artificial. Hoje a ética é mencionar que esse conteúdo foi gerado por IA. Esse é um passo de ética que tem sido usado. Ok, ou inclusive posso acrescentar de que se de repente alguém decide fazer um programa grande, um projeto, e aparece um título para esse projeto, que foi a IA que deu esse título, verificar no Google primeiro, para ver se não está, se já não existe, se de repente esse projeto não foi feito numa cidade do interior, aí a poucos quilômetros, e não daria problema no futuro, né? Eu acho que também são, o mínimo às vezes é buscar no mesmo Sim. Google elementos, somente elementos que vão ficar e que vão ter impacto, né? Coisas temporais e passageiras, eu acho que não tem tanto problema. Mas a Bem, nível de bem lembrado, excelente, Marcelo, dá essa checada. outra coisa, bom, tem vários perigos com a IA, você mencionou, inclusive, esse é um grupo bastante maduro, não? Está o fato de que algumas pessoas estão alegando que a IA falou para eles se matar ou falou para eles matar alguém, tá? Então, aqui uma pergunta foi essa: que perigos podemos ter com a IA? E se existe algum alerta de segurança que você possa ativar para você saber que a IA tá falando coisas para você que são más para a sua saúde, como, não sei, comer brócolis, não sei, fazer algo feio, algo horrível e tal.
A IA ainda tem um fator que a gente chama dentro desse mundo que é alucinar, é alucinação. Não sei qual que é a palavra em espanhol, É bem mas diferente, é alucinação. Muito diferente. ah, e uma IA ter alucinação significa ela sugerir uma coisa nada a ver, assim. E isso já acontece de tempos em tempos, acho que com todo mundo. Eu pedi para ela fazer uma vez, pegar acho que era um áudio e transformar em texto, mas a IA que eu estava usando, ela não tinha esse recurso para fazer isso. E aí ela criou uma mensagem, nada a ver, assim, eu olhei aquilo e falei assim, gente, mas a mensagem que ela falou que estava no áudio não tinha nada a ver com o que estava no áudio, porque eu sabia o conteúdo do áudio. E aí eu respondi assim para ela, né? Misericórdia, eu não sei nem da onde você tirou isso, porque não tem nada a ver o conteúdo que você falou com o conteúdo do áudio, né? Aí ela falou assim: você está certa, me desculpe, eu inventei. Então, assim, o que que é importante a gente ter de cuidado com a IA? Não ter que é uma fonte de 100% de verdade. É a gente que tem a consciência, é a gente que tem esse discernimento, é checar. Nunca confiar cegamente num conteúdo criado por inteligência artificial. Ajuda, ajuda. Agiliza a nossa vida, agiliza a nossa vida. Torna, às vezes, uma tarefa que demoraria horas em minutos, torna. Mas é importante que a gente cheque. Não confie 100%. Essa questão da alucinação é algo que essa tecnologia ainda tem que trabalhar muito para refinar, para melhorar. E é algo que vai muitos anos de aprendizado. Então, para a gente, né, acho que a mensagem que fica é ter essa cautela, é usar, mas checar, avaliar, ler o conteúdo, assistir o conteúdo que foi gerado, né? Não pegar simplesmente aquilo e só porque foi criado ali e olhar. Né? Nesse vídeo que foi criado ali no Notebook LM, né? O videozinho que era das Murlis, tem uma parte que ele vai falar de Deus que ele usou um símbolo cristão, é uma cruz que ele usou na imagem. Então, assim, não é o símbolo que a Brahma Kumaris tem como um símbolo de conexão com Deus. Então, esse tipo de coisa, ele pode surgir dentro do conteúdo que está sendo gerado. Ele pega um conteúdo que ele conecta com Deus na base dele, que no caso nosso, o cristianismo é uma cruz e puf, colocou lá. Então, ter esse cuidado, ter essa atenção é importante. Tem que, de fato, olhar. Muito bom conselho. Vale a pena mencionar uma das grandes alucinações da IA, que foi nos Estados Unidos, mas era relacionado a uma linha aérea colombiana, a Avianca, e era um advogado americano que foi processar a Avianca, foi escrever um caso contra a Avianca, mas ele usou a inteligência artificial. E o juiz foi e verificou, e quase todas as citações que ele fazia eram erradas, ou seja, estavam ruins. Então tem que ter muito cuidado com as alucinações, inclusive sobre temas claros, não perguntar temas de saúde, todas essas coisas tem que ser mais cuidadoso. Muito bem. Aqui um tema que você, nesse campo, você sendo diretor de uma empresa, IA, grátis ou a gente tem que pagar para ter uma boa IA? Olha, eu que trabalho com tecnologia, eu tenho uma base. Quando a gente não paga pelo produto, a gente é o produto. Mas, assim, essas tecnologias, elas precisam de pessoas usando, porque é assim que elas vão melhorar. Então, todas elas você consegue fazer de graça. Tudo isso que eu criei e mostrei para vocês, ele foi criado em usuários gratuito, zero pagamento, né? Não tem assinatura nisso que eu mostrei para vocês. Então, é possível sim criar bons conteúdos e boas imagens e usar, por exemplo, né, o notebook LM ali enfim, criar conteúdo ou para autoestudo de forma gratuita. O que vai acontecer é que você vai ter um limite,
que para um Brahmin, sinceramente, não é nada, porque a gente também não tem tempo para ficar o dia inteiro criando comandos ali na inteligência artificial. A gente vai criar alguma coisa específica que a gente precisa e vai seguir a nossa rotina. Então, isso para a gente não é um problema. Porque esses usuários, normalmente, eles colocam um limite de execução. Então, se você fica executando muita coisa, vai chegar uma hora que ele coloca um limite ali para você. Mas não vejo que isso seja um problema de fato para a gente. Eu acho que mesmo com as IAs gratuitas, dá para se criar bastante coisa legal, e útil. Mas uma coisa que é importante é a gente ter essa atenção em aprimorar, aperfeiçoar os prompts, né, os comandos que a gente está dando ali para a IA. Quanto mais claro esse comando, né, melhor é o resultado. Entendam a IA como um assistente, né, um assistente pessoal ali. Se a gente tem um assistente e a gente não fala claramente o que a gente precisa, esse assistente pode não ser tão preciso na resposta dele. Então, essa é um ponto que a gente pode ter atenção e sempre checar a resposta do modelo, da IA. Claro, com relação a checar a resposta, tem uma pergunta aqui que se relaciona também temas éticos, mas um pouco mais relacionado à moral, né? Eles podem, por exemplo, você põe, quer uma imagem de alguém meditando, eles podem mostrar uma mulher não muito bem vestida, né? Com coisinhas simplesmente, ou de forma muito sensual, e isso acontece. Ou, por exemplo, você pode, se alguém faz uma consulta de saúde, que não deveria fazer, de uma dieta, qual seria a melhor dieta para tal coisa, pode recomendar peixe, né? Ou seja, coisas assim. E como você pode lidar com isso? Porque, na verdade, claro, a mensagem é clara, sempre tem que verificar tudo que a IA te deu, né? Mas de vez em quando pode que você esteja muita pressa, você já está usando a IA muitas vezes. Ou o que aconteceu agora, não vou falar onde foi, mas fizeram isso, todo mundo viu, digamos assim, mas era uma música em inglês, celebrando o Ano Novo, 2026. Obviamente era feita por inteligência artificial. Só que, por alguma razão, o criador dessa música, a pessoa que fez o prompt, ou que acho que não fez a letra, pela letra, deve ter simplesmente feito um prompt e a IA foi desenvolver, inclusive, a letra, a voz, a música, tudo, né? Duas vozes, um homem e uma mulher. Então, o que aconteceu? Acrescentaram coisas de espanhol. E as coisas de espanhol era mi amor, sabe? Mi coração. Ou seja, ia para um lado mais romântico. E aí estavam os seniors e tudo. Claro, não entendem nada de espanhol, então Ainda bem. não deu nada. Mas o que você sugere? Porque às vezes com a pressa e com o costume também, não só a pressa, o costume, você já está acostumado. Sabe, quando você vai escovar os dentes, você esquece de colocar a pasta de dente, porque você já está tão acostumado, vai direto. Então você nem percebe. O que você sugere? Você está numa empresa, você tem algum protocolo para seguir sobre isso? Algo que a gente pode garantir coisa? Esses protocolos, na verdade, ele vai vou chamar assim, de empresa para empresa, e no fundo, a gente também é como se fosse uma empresa, né? E toda empresa tem o seu código ético. Nós não usaríamos uma imagem de uma pessoa vestida de forma sensual para expressar a meditação. Isso é como se fosse o nosso código de ética, né? Então, quando eu mostrei aqueles exemplos de prompt, é importante, de repente, se tem uma constância em criação de imagem, ou se tem uma constância da criação de algum conteúdo, poderia ser criado alguma regrinha. Né? Notem que naquele que eu escrevi, eu coloquei diretrizes importantes, não usem termos técnicos, que são os nossos jargões Brahmins, né? E eu citei os jargões Brahmins. Murli, Shiv Baba, Sakara, Vyakti, Karma, né? Então, por exemplo, assim, diretrizes importantes de uma criação da imagem, não usar imagens de vestimenta sensual, não usar imagens, sei lá, se eu não quero uma imagem de um yogi
sentado numa postura de lótus. Não use imagem de uma pessoa sentada numa postura de lótus. Mostre uma pessoa sentada, sei lá, numa cadeira, na natureza, mas não precisa ser aquela postura tradicional de lótus. Né? Então, isso são coisas que eu posso colocar na diretriz ali do prompt. E isso é algo que, por mais que a gente está ali na correria ou não, é importante ser lembrado, porque vai ser o resultado que vai ser criado. Né? E no caso da dieta, né, veja, eu não recomendo pedirem dieta para uma IA, tá? A dieta é algo muito específico e eu recomendo um médico para fazer isso, até porque tem questões hormonais que precisa ser avaliado numa dieta. Mas, no caso dele, né, do uso disso, no contexto, é dizer, olha, eu sou uma pessoa vegetariana ou eu sou uma pessoa vegana e gostaria de uma dieta com objetivo, sei lá, de redução de peso ou com objetivo de sei lá o quê. Eu coloco isso. Então, isso são informações que ele vai usar para criar a resposta. Certamente, se no contexto você citar que você é uma pessoa vegana, né, ou mesmo vegetariana, ele não vai te dar um cardápio que inclua peixe ou que inclua qualquer tipo de carne, porque você colocou no contexto ali no prompt. Então, assim, eu sei que às vezes na correria a gente não quer ficar demandando muito tempo para pensar no prompt, mas esse pensar no prompt, ele é importante, porque esse conteúdo que está colocando ali no pedido da IA é o que vai impactar a resposta. Então, é um momento que eu tenho que parar um pouquinho, dar uma respirada ali no prompt e escrever um pouquinho. Às vezes ele é trabalhoso, mas pensa que quanto mais bem escrito, melhor vem a resposta, você perde menos tempo. Então, esse é um ponto que é importante. Antes, né, da gente ver o resultado e checar o resultado, colocar uma atenção ali especial nessa criação do conteúdo, do comando ali, do prompt da inteligência artificial. Super. A última pergunta, que a gente também está na correria aqui, a última pergunta, e também, pois, você tem o seu tempo tão restringido. A última pergunta, são duas, na verdade. O que tem que ver inteligência artificial e vírus de informática? E a outra, mas são diferentes, mas você pode responder tudo de uma. A outra é a seguinte: como chegar a um equilíbrio? Porque hoje, nos Estados Unidos, já está o fenômeno de pessoas que passam até 10 horas falando com o seu assistente pessoal ou com a inteligência artificial, né? Já está acontecendo, já é real. Talvez na América Latina isso não seja ainda tão forte, mas já nos Estados Unidos é fortíssimo isso. Então, como impedir isso? Como eu posso manter esse equilíbrio? São as duas coisinhas, e aí a gente fecha com a Marta Luz aí, ok? Obrigado aí. Obrigada, Marcelo. IA e vírus. Na verdade, o vírus ele é um programa de computador. Né? Vírus de computador é um programa. Alguém pegou e fez uma programação que tem como objetivo, seja a partir do momento que ele é instalado na sua máquina, seja rastrear aquilo que você está fazendo, rastrear questões de senha, rastrear programas que você usa na sua máquina. Né? O vírus ele tem esse objetivo, mas ele é um programa. Lembra que eu falei, né, naquele um dos primeiros slides que eu mostrei ali, a evolução da tecnologia. Eu tinha o início da tecnologia ali, onde eu programava ela, eu falava para ela assim: olha, soma 2 mais 5, faça tal coisa. Então, o vírus, ele ainda se encaixa dentro desse software mais, vamos chamar assim, dessa mentalidade mais tradicional. E ele tem como foco, por isso que é chamado de vírus, infectar alguma coisa com o objetivo de absorver, de roubar uma informação. Né? Esse não é o objetivo da IA. A IA não quer roubar informação. A IA usa informação para aprender e, com base no aprendizado dela, saber criar coisas novas. Né? Esse é o objetivo da IA. Por que eu falo, por exemplo, não coloque dados sensíveis no seu prompt? Porque quando a gente não paga por uma conta, é uma conta gratuita,
a empresa que é a dona daquela inteligência artificial, seja o Google, seja a OpenAI, que é a dona do chat GPT, ou seja qualquer outra, tem o DeepSeek, que é o chinês, tem várias. Ela pode pegar os seus dados que você está colocando ali no seu prompt para testar o modelo delas. E é por isso que eles deixam as pessoas usarem gratuitamente, porque eles pegam esses dados para treinar o modelo, para deixar a IA deles melhores. Imagina que você dá o azar do seu CPF ir para a base de treinamento de uma inteligência artificial. Não seria uma coisa boa para você. Então, por isso que eu falo para evitar palavras sensíveis. Então, essa é a diferença entre a inteligência artificial e o vírus. O vírus ele tem um objetivo claro. A partir do momento que ele se instalou no seu computador, no seu celular, ele quer pegar dados seu e enviar esses dados para o hacker que está tentando pegar alguma informação sua. A IA não, ela tem esse objetivo de fato de estar aprendendo, é diferente, são ideias diferentes. Outra pergunta foi como chegar ao equilíbrio, né? O Marcelo até trouxe esse exemplo dos Estados Unidos, o pessoal passa até 10 horas falando com o seu assistente de IA. Gente, assim, a grande verdade é que tudo que é criado depende da cabeça de quem está usando. E a gente sabe que a característica da idade do ferro, né, da Kali Yuga, principalmente esse momento mais intenso que a gente está vivendo, é um desafio. Porque às vezes algo que é muito bom, a depender da consciência de quem vai usar para o lado errado, para o lado ruim. E se a gente avaliar até a questão histórica, né, a gente vive um momento das pessoas estarem mais isolados. Se a gente vê uma pessoa conversando 10 horas com seu assistente de inteligência artificial, certamente isso expressa uma carência muito grande dessas pessoas, uma necessidade de falar e não conseguir fazer isso com seres humanos de verdade, seja porque a pessoa é sozinha, seja que a pessoa não tem coragem de falar para alguém, né? Então, isso expressa, na verdade, uma fragilidade social que está se materializando ali no uso da tecnologia. Mas é a mesma coisa que acontece com o tempo que as pessoas passam na rede social. Ela só expressa uma fragilidade, seja emocional, social dessa sociedade. E sobre isso, é um trabalho de conscientização que tem que ser feito. É por isso que eu sou bem tranquila em estar falando para esse público, porque aqui as pessoas são conscientes do tempo dela, da importância dos pensamentos dela. Mas se eu fosse falar para um público Locke, que eu usaria algumas coisas, uma abordagem um pouco diferente, porque isso é importante. O que você está fazendo com o seu tempo? Então, dentro disso, eu não vejo uma outra forma a não ser trabalhar a conscientização das pessoas. Esse lado de você perceber, né? Você colocar um limite para você de tempo, seja do uso de uma rede social, seja do uso de uma inteligência artificial, né? E eu posso dar um exemplo, né? Eu estudo as tecnologias, mas eu também não me permito ficar ali, né, o tempo todo usando isso. Não, eu uso para objetivos específicos. O que que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer isso. Beleza, eu pesquiso e faço aquilo. Acabou aquilo, né? Eu já volto para a minha rotina, não fico entrando naquilo, né, eternamente. Então, isso é um trabalho de conscientização mesmo. Om Shanti, Sister Erika, mil gracias por esta clase tan especial. Creo que todos hemos entendido mucho más esto de la inteligencia artificial y seguramente vamos a ponerla en práctica. Muy clara, muy interesante la información. Gracias también, hermano Augusto, por toda tu colaboración en estas traducciones, igual para Marcelo Bay en la traducción de las preguntas y respuestas. Antes de terminar, quiero contarles que la música que escuchamos al principio fue creada con inteligencia artificial y la que vamos a escuchar ahorita en el drishti final de la hermana Erika también. Entonces, muchas gracias a todos y un excelente día.
Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, Marcelo Baia. Vou te enviar por e-mail o material, que assim você pode compartilhar e também me coloca à disposição para outras dúvidas. E é muito bom estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde, que a gente também envie muita luz para a nossa América do Sul, para tudo isso que está acontecendo. Então, hoje o Kembai trouxe notícias. Então, a gente também está aqui com os nossos corações enviando sacacho de baba para toda a América, para que, enfim, isso se resolva da melhor forma possível. Quiero aprender a verme como tú me ves, Baba. Tu mirada es pura y amorosa de verdad. Eres mi refugio, en tus brazos encuentro paz. Quiero seguir tus pasos, caminar en tu verdad. Tus palabras en mi alma, mi guía en la oscuridad, mi guía en la oscuridad. En Lupona. Muchas gracias, Om Shanti. Om Shanti, gracias.